Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos a maravilhosa festa da dormição da Theotokos, encerrando esse jejum destinado à sua maravilhosa dormição e seu translado da terra para os céus. Assim como a concepção de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo foi sobrenatural e depois a anunciação que o arcanjo Gabriel realizou para a Santíssima Theotokos, anunciando, portanto, que ali o próprio Deus se faria homem, tomando emprestado para si a carne da própria Virgem, para fazer-se próximo a nós, segundo a sua humanidade, uma vez que já era próximo de toda a sua criação pela sua divindade, mas agora eu gostaria de fazer-se mais próximo ainda, através de fazer-se homem. E então houve aquela anunciação maravilhosa do arcanjo Gabriel, e portanto a concepção do Verbo de Deus foi sobrenatural, extraordinária, e é claro que da mesma maneira, pela segunda vez, a segunda anunciação da Virgem também seria extraordinária. E o que me refiro à segunda anunciação? A segunda anunciação é exatamente o dia que hoje comemoramos. 3 dias antes de sua dormição, o arcanjo Gabriel foi enviado à Santíssima Theotokos em sua habitação, onde ela estava recolhida em oração já há muitos anos, trabalhando para a edificação da igreja, fortalecendo o ânimo dos apóstolos, especialmente em jejum e oração e em leitura das Sagradas Escrituras, para que todos eles tivessem força de combaterem contra todos os males que aguardavam nas terras dos pagãos, dos bárbaros, fora as perseguições por parte dos judeus. E a Santíssima Theotokos, então, recebeu a visita mais uma vez, a segunda anunciação por parte do arcanjo Gabriel, dessa vez para anunciar-lhe o quê? Que seu filho estava chamando-a. A sua alma, dessa vez, iria ter que ser levada para junto do seu filho finalmente. O dia do seu repouso, do seu descanso, finalmente havia chegado. E então foi que o arcanjo Gabriel se dirigiu à Santíssima Theotokos, anunciou, portanto, sua partida, e como prova de que isso havia sido uma aparição verdadeira, ele deixou um lírio, um ramo de lírio na cabeceira de sua cama, como prova de que a aparição era verdadeira. Assim como também naquela primeira anunciação havia dado uma prova de que isso não era uma ilusão, através de comprovar que a sua prima Elizabeth já estava grávida, ainda que era anciã, e, portanto, se ela quisesse saber se isso era verdade ou não, ele poderia comprovar por si mesmo o que ela fez. Nessa segunda aparição angelical, a comprovação de que essa aparição era verdadeira e não uma aparição fraudulenta por parte do diabo ou algo assim, como garantia, o arcanjo Miguel deixou um ramo de lírio em sua cabeceira. E então o que aconteceu? A Santíssima Theotokos começou a orar fervorosamente como nunca orou, para preparar-se para a união definitiva com seu filho, já não nesta vida, já não mais apenas como a mãe que gerou Deus, mas aquela que seria a rainha do céu e da terra, acima de toda a criação, naquilo que seria o seu translado para os céus, que é o que nós iremos discutir exatamente aqui. E por isso temos que entender um pouco os mistérios que aqui nós falamos. Primeiramente, a Mãe de Deus começou a orar fervorosamente para que os apóstolos estivessem completamente reunidos diante de sua habitação, porque ela amava muito eles e não queria partir para outra vida sem dar uma última palavra, sem despedir deles, e como todo coração de mãe que gosta de estar com seus filhos reunidos, portanto orou para que os apóstolos pudessem estar reunidos junto com ela. O que aconteceu? Milagrosamente, assim como o profeta Abacuque foi transportado de maneira misteriosa pelos céus para ajudar o profeta Daniel quando estava na cova dos leões e necessitava de um almoço de vegetais, assim também agora todos os apóstolos, de maneira miraculosa, de maneira extraordinária, foram transladados de uma maneira misteriosa, de onde estavam, seja lá onde fosse no mundo, pregando o evangelho aos confins da terra, foram transladados para a habitação em Sião, onde a Santíssima Virgem ali habitava. E então, milagrosamente, chegaram todos e prestaram suas reverências. O que aconteceu foi que isso é narrado, esses detalhes são narrados, inclusive, pelo próprio São Dionísio Areopagita, que narra, que inclusive nos seus escritos, que justamente no momento que os apóstolos estavam reunidos e que chegou a hora da Mãe de Deus realmente dar o seu último suspiro, toda a corte celestial, todo o céu se abriu, a abóbada do teto da física foi aberta e o plano celestial se fez presente, e como diz nos relatos do São Dionísio Areopagita, toda a habitação em Sião tornou-se como a casa e a morada de Deus, porque todos os anjos, não apenas um querubim ou serafim, todos os anjos, todos os arcanjos, todos os querubins, todos os costelestes, tronos, potestades, principados, anjos, arcanjos,
Todos vieram com toda a corte celestial habitar diante da habitação da mãe de Deus, juntamente com os apóstolos. E isso, na verdade, foi escrito por São Dionísio, esses detalhes, em seu livro sobre os nomes divinos, onde ele narra que estava presente ele, estava presente Paulo, Pedro, estava presente Santiago, irmão do Senhor, estava presente o bispo Iroteus, bispo que era o bispo de Atenas, estava presente ele, o São Dionísio Areopagita, e, portanto, o que São Dionísio escreveu, o ícone, vamos dizer assim, deste acontecimento da dormição da Mãe de Deus em palavras, a Santa Igreja depois colocou ele em figura. Isso é o que nós temos no ícone da festa. O ícone da festa é nada mais nada menos do que, de maneira imagem, aquilo que São Dionísio explicou em seu livro sobre os nomes divinos, onde todo o cenário de como se tornou aquela habitação naquele tempo, naquele momento, é exatamente o ícone destinado à festa da Mãe de Deus, onde vemos aí Pedro, Paulo, os apóstolos, toda a corte celestial presente na dormição da Mãe de Deus. E é necessário entendermos quão grandiosa essa festa. Essa festa é grandiosíssima. Estamos falando do falecimento de um santo. Estamos falando que um santo viveu, combateu o bom combate, completou a corrida e morreu. Estamos falando que a mãe do próprio Deus, a mãe do próprio Deus, chegou no auge de sua existência, chegou naquilo que é o dia que ela foi dormir. Por que dormir? Porque se para os santos não existe morte, muito mais para a Mãe de Deus, que era incorrupta, que nunca cometeu um pecado, que embora nasceu conforme uma concepção natural, obviamente, não foi uma concepção imaculada, mas ela mesma, obviamente, jamais cometeu pecado. E uma vez que era incorrupta, é claro que a corrupção não teria poder sobre ela. É claro que na hora que ela morresse, não haveria decadência para o seu corpo. Jamais o seu corpo iria decair, porque a corrupção só vem através do pecado. A morte só tem poder sobre uma alma e sobre um corpo de uma alma se esta pessoa cometeu pecados. Se essa pessoa era incorrupta e sem pecado, significa, portanto, que não é porque nós, ortodoxos, não acreditamos, por que não acreditamos no dogma da Imaculada Conceição? Porque isso não é um dogma patrístico, é um dogma recente do século XVII, não existiu nenhum apóstolo, nenhum santo que era a favor desse dogma, até mesmo São Tomás de Aquino, segundo os católicos que veneram Tomás de Aquino como santo, ele mesmo era contrário a essa concepção, não havia sentido, pensava como era uma teologia inexistente, dizer que a Mãe de Deus foi concebida de maneira imaculada. Não, ela foi concebida por um homem, uma mulher normal, joaquiniana, logo isso é antiteológico, mas dizer que ela cometeu pecado já é um outro extremo, claro que não. Ainda que nasceu numa concepção ordinária de um homem ou uma mulher, ela mesma era e foi, sempre será, virgem antes, durante e após o parto, sem pecado, sem mancha, desde seu nascimento, e obviamente a morte não deu poder. Então a sua dormição se deu desta maneira. Ela simplesmente despediu-se de todos os apóstolos, e o que aconteceu foi que ela pôde entregar o seu espírito, e então, depois de todo o ambiente estar dotado com uma nuvem de incenso, com luz incriada celestial, depois de todos os querubins, os serafins virem nos resgatar a sua alma, o seu próprio filho veio e levou a sua alma para junto de si. E então, queridos amados cristãos ortodoxos, depois eles realizaram o funeral, o cortejo fúnebre da Mãe de Deus, onde até o Getsemane havia um túmulo preparado para isso. E o que aconteceu foi que durante esse translado, havia algumas curiosidades em relação a isso. Por exemplo, havia um sumo sacerdote judeu, maldito que era, que quis, portanto, blasfemar aquele cortejo da Mãe de Deus e começou a dizer que aí estava ainda a maldita Mãe do Crucificado. Nesse momento, um anjo imediatamente desceu dos céus e cortou as duas mãos desse sacerdote, e ele caiu em prantos, desesperado, vendo o sangue correr de seus pulsos. Naquele momento, o apóstolo Pedro, como sempre o primaz, o mais zeloso, se manifestou e deu um sermão para ele, admoestando que ele deveria correr e pedir perdão a Deus por ter blasfemado a mãe de Cristo, a mãe de Deus, que ele não estava ali tratando-se de uma mera mulher, que era a mãe de Deus encarnado, e que, portanto, aí estava a punição para ele, que não acreditou no Messias, sendo judeu, como todos os judeus não acreditaram no Messias, como também estava tendo a ousadia de blasfemar a mãe do Messias. E o que aconteceu foi que esse homem se ajoelhou, perguntou a Pedro: o que é que eu faço então? E ele disse: creio que você deve se levantar e venerar com todo respeito, pedindo perdão ao ataúde, ao caixão da Mãe de Deus, e pedir a misericórdia de Deus, e certamente, como ele é misericordioso, ele vai te perdoar. E então ele foi, venerou com lágrimas o caixão da Mãe de Deus,
O Pedro havia mandado que parasse naquele momento o cortejo fúnebre, e naquele momento, milagrosamente, suas mãos foram recolocadas, e para sinal do milagre ficaram apenas cicatrizes, mostrando que, como prova de que isso havia acontecido, e esse sumo sacerdote judeu pôde, portanto, converter-se àquilo que é o cristianismo. E depois disso chegaram até a tumba preparada para a mão de Deus, enterraram com todos os rituais, obviamente, necessários, com o sudário da mão de Deus, inclusive as igrejas que possuem o sudário, e especialmente as igrejas e catedrais, fazem, ontem nas vésperas, fizeram o enterro da mãe de Deus, um cortejo fúnebre, igual nós fazemos o enterro do Senhor na Sexta-feira Santa. Também aqueles que possuem vamos dizer assim, o sudário da mãe de Deus também fazem a procissão, há cantos, se prepara com flores e ornamentos, todo aquilo que seria o enterro da mãe de Deus replicado nas santas igrejas. E portanto, aí se deu a dormição da mãe de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o apóstolo Tomé, infelizmente, não estava presente mais uma vez, só que pela providência divina. E ele chegou 3 dias atrasado. Assim como milagrosamente os apóstolos, todos, inclusive Paulo, chegaram de uma maneira miraculosa na habitação de Sião, Tomé, miraculosamente, chegou 3 dias atrasado. E quando ele chega, ele ficou consternadíssimo. Não é possível, ele disse que quando o nosso Senhor apareceu a todos, ele não apareceu para mim. Depois, só pude vê-lo 8 dias depois. Agora, com a mãe do Messias, com a mãe do meu Cristo, é a mesma coisa. Novamente, eu não estava presente. Certamente deve ser que Deus tem alguma coisa comigo, eu devo ser inferior em relação aos apóstolos, devido aos meus pecados, devido à minha inferioridade. E os apóstolos tiveram condolência dele e resolveram levá-lo até onde estava o caixão da mãe de Deus. Resolveram: vamos abrir a tumba para que você, Tomé, possa dar uma última despedida de sua querida mãe, a mãe de teu Deus, a mãe de teu Cristo, nossa mãe. E quando abriram, portanto, a tumba da mãe de Deus, para surpresa de todos, o corpo já não estava mais aí. E é, portanto, que eles entenderam que providencialmente Tomé havia chegado 3 dias atrasado, para que todos pudessem, portanto, constatar o quê? Que o próprio Deus, que também ressuscitou e venceu a morte pela morte, e havia ressuscitado dos mortos, quis dar à sua mãe, que era sem pecado, e que a morte não poderia ter poder sobre ela, uma vez que ela não tinha corrupção por não ter pecado, também ressuscitar dos mortos, e não só havia levado sua alma naquele dia, mas 3 dias depois a ressuscitou e a levou de corpo e alma para os céus. E, portanto, naquele momento também entendeu que, na verdade, não é que ele era desprezado por Cristo em relação aos outros, é que ele foi usado novamente como ferramenta para que toda a igreja soubesse e proclamasse, como hoje nós comemoramos, a honorável dormição e o magnânimo translado, não só da alma, mas também do corpo da Santíssima Teotocos. Ou seja, assim como o seu filho ressuscitou 3 dias depois de ser levantado sobre a cruz, 3 dias depois também ele quis ressuscitar sua mãe e a levou de corpo e alma para os céus. E esse mistério grandioso significa que aqui se cumpre aquilo que nós ontem cantamos, segundo a apóstica para as vésperas. Nós cantamos: eis que agora vai o teu Deus. Deus vai para seu descanso, ele e a arca de sua santidade. Quem é essa arca da santidade, a qual ergue-se para o céu, juntamente com Deus? Eis que o teu Senhor vai para seu descanso, ele e a arca de sua santidade, como profetizou o profeta Davi. Isso se refere, meus amados cristãos, à própria Santíssima Teotocos, sempre Virgem Maria. Ela é o símbolo, assim como do Antigo Testamento tinha como resumo de tudo que era a vida em Deus, a Arca da Aliança, assim também a Teotocos, a Arca da Aliança era um protótipo dela, que é, na verdade, o cumprimento de todas as profecias, de todos os tempos, chama-se Teotocos. Nós dizemos o que dá Oséias, Isaías, o próprio Adão, Noé, Moisés, todos os profetas, tudo que eles profetizaram eram imagens, apenas sombra daquilo que eram os mistérios que nós hoje tocamos e vivemos. Se podemos resumir todos esses mistérios, o que eles falavam em tantas palavras e profecias, Isaías especialmente, com todas as suas anedotas e metáforas, ele só estava se referindo a uma só palavra: a Arca da Salvação, que é a Santíssima Teotocos. Portanto, nós vemos que, como nós vimos nos cantos para a vigília de hoje, se vocês estiveram atentos no cânon de ontem das matinas, São João Damasceno, quando compôs esse cânon maravilhoso que nós lemos nas matinas pela madrugada, ele diz que: eis que agora cumpriu-se o mistério, onde o Deus, nosso Senhor, quis dar à sua mãe uma segunda existência. Assim como ela deu a ele uma segunda existência, porque conforme a eternidade, ele sempre foi eterno com o Pai e o Espírito. Mas conforme a existência humana, Cristo quis que sua mãe desse a ele por emprestado sua carne e seu sangue, para que ele tecesse um corpo, tendo, portanto, uma segunda existência. Qual a existência agora?
no tempo. Porque fora do tempo, Cristo é eterno, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas enquanto homem, ele nasceu em determinado tempo, determinada região, e podemos dizer que aí iniciou sua segunda existência, não como eterno, mas como homem, a uma vez. E quem foi que propiciou a ele essa segunda existência? Ele mesmo quis que uma virgem fosse oferecida pela humanidade para dar a ele essa segunda existência. E como vimos no cano do São João Damasceno, agora ela, a Santíssima Theotokos, recebe de seu filho também a segunda existência. Esse é o jogo de palavras poético que São João Damasceno fez no cano que hoje nós lemos, e agora a Santíssima Theotokos vai para a sua segunda existência. Que segunda existência é essa? Assim como ela teve uma existência temporal, como uma mulher virgem, dotada, sem pecado, com a força e volição, onde nenhum homem jamais poderá imaginar de onde vinha tanta volição para não pecar, ainda que nasceu com uma concepção ordinária, ainda que nasceu no mundo caído. Como pode ser que filha de Adão não pecou? Que tamanha volição, que mistério sobrenatural, que grande guerreiro e general pode ser, na qual foi, portanto, hoje levada a sua segunda existência, não mais como mulher, mas como alguém que ressuscitou. E se ressuscitou, significa que hoje se cumpre aquilo que nosso Senhor prepara para cada um de nós no dia da parousia, no dia do juízo final. A festa da dormição e a translada de Deus para os céus é um protótipo do que o que ele fez com sua mãe fará com cada um daqueles que morrem em comunhão com ele, ainda que sejamos imersos em pecados. Aqueles que até o último dia perseverarem, estiverem firmes em comunhão com Cristo, é o que ele fará no dia do seu juízo. A nossa alma já foi ressuscitada pelo batismo. Agora o corpo também ressuscitará e será levado para a comunhão celestial, junto com a comunhão dos anjos e arcanjos. Mas era claro que para sua mãe, predileta que ela, antes de qualquer criatura, é ela que iria inaugurar esse mesmo projeto de ressurreição. O ladrão pode ter entrado primeiro no paraíso, mas a Theotokos no paraíso entrou primeiro do que todos os seres humanos com corpo e alma, adiantando aquilo que todos nós um dia seremos dignos caso morramos em comunhão com a Santa Igreja e com os mistérios salvíficos. E é por isso que, portanto, aí cumpriu-se a segunda existência da Theotokos. Que me refiro a isso? Esta mulher, quando foi levada agora para os céus, onde todos os anjos a receberam agora de corpo e alma, onde as abóbodas, os portões do céu se abriram, e ela ascendeu em corpo e alma para ocupar que local? Onde é que a mãe de Deus foi morar? Nosso Senhor havia dito, eis que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teríamos dito. Qual é a morada da mãe de Deus? Onde é a sua habitação no céu? Existe algum tipo de compreensão que nossa mente possa abarcar, ainda que de maneira limitada? Onde é que a mãe de Deus foi morar? Queridos amados cristãos ortodoxos, a morada da mãe de Deus no céu é nada mais nada menos que acima de toda a criação. Nem mesmo o serafim mais próximo de Deus pode estar tão próximo de Deus quanto a Santíssima Theotokos. É por isso, como cantamos o seu Acafisto, ela tornou-se a ponte entre o criado e o incriado, a ponte até mesmo entre o céu e o próprio Deus. A ponte que une Deus até mesmo com o próprio céu. Entre o céu, entendam, entre o próprio céu, ou seja, o que significa o céu, todas as cortes celestiais, todas as pessoas incorpóreas, entre Deus e eles, agora existe a Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. Até o mais elevado e mais puro e mais magnânimo e glorioso dos anjos recebe, através da mãe de Deus, agora as graças da energia incriada do trono do Altíssimo. Significa que nem o maior dos serafins, nem os querubins podem estar diante daquilo que é a proximidade da Theotokos de corpo e alma com o trono de Deus. E, portanto, ela tornou-se aquilo que é a arca da salvação, a arca da aliança. Assim como a arca da aliança era o símbolo da comunhão com Deus no Antigo Testamento, quando Deus se comunicava com o povo, ele se comunicava através da arca. Assim como quando ele queria derramar misericórdia, a arca era formada de quê? Um trono. Um trono onde ninguém sentava, nem Davi sentava nesse trono. Era um trono de saber que Deus andava sentado nesse trono. Era um assento de misericórdia. Assim o Antigo Testamento se refere à arca da aliança, um assento de misericórdia. É isso que nosso Senhor cumpriu-se hoje. Eis que vai tu para teu repouso, tu e a arca de tua santidade. Cumpriu-se que assim como nosso Senhor havia ascendido aos céus, 40 dias depois de sua Páscoa, e sentado à direita de Deus Pai, ou seja, a sua mão direita, a glória de Deus deificou completamente até o corpo de nosso Senhor, ressuscitado, como nós vimos já na festa da Ascensão. Agora, a arca de tua santidade, ele veio tomar ela para si e colocá-la também junto com ele. Isso cumpriu-se, portanto, aí todas as profecias do Antigo Testamento, todos os escritos salmídicos de Davi, onde ele se refere à Arca da Aliança. Tu e a Arca de tua santidade, ergue-te
erguem-se para seu repouso. Então, na ascensão, nosso Senhor deificou a natureza humana em si mesmo. E agora, na festa da dormição, ele a deificou e levou ao estado sobrenatural a própria arca de sua santidade, cumprindo-se, portanto, a profecia de Davi, de Isaías e de todos os profetas. E essa arca da salvação, portanto, em sua segunda existência, dotada de glória e esplendor, está no local onde nós cantamos. Mais honorável que todos os querubins e mais glorioso que os serafins. Tu que sem corrupção da Jesus dos Verbo, a verdadeira Teotocos, a ti magnificamos. Quando nós cantamos isso, temos que estar concentrados. Temos que fazer como se fosse mais uma das orações repetidas da igreja. Temos que entender por que é que cantamos isso. Por que a igreja encerra todos os serviços divinos, são encerrados com o trisságio, e antes do trisságio, cantamos esse canto maravilhoso, onde temos aí justamente a celebração da festa da dormição. Mais honorável que todos os querubins, mais glorioso que todos os serafins. Acima de toda a criação, ela tornou-se mais santa que os santos. E, portanto, é esse o maravilhoso efeito que significou o translado da Santíssima Theotokos. Eu me referia que a Santíssima Theotokos, portanto, está acima de toda a criação, é a ponte de graça. Até os anjos recebem a graça agora através dela, porque ela está acima de todos os anjos e acima dela só Deus, só a Trindade. Mas a proximidade dela da Trindade é tão grande que toda a criação, todas as graças que nós recebemos, e até os santos e os anjos mesmos, recebem através de uma humana agora as graças de Deus. Nenhum anjo recebe de Deus diretamente agora, após a festa da omissão, a graça criada. Recebem dela, primeiramente, a graça. Para quem é que Deus agora dá a graça primeiro? Para Theotokos. E dela ela distribui para os anjos e para a criação e para a igreja. Entendam qual é o papel da Mãe de Deus em toda a nossa salvação. Ninguém pode chegar ao seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, senão através dela, Odgítria, aquela que mostra o caminho, segundo aquilo que é, ou seja, a intercessora, que mostra, que guia o caminho. É impossível alguém se relacionar verdadeiramente com Cristo ou dizer que está ganhando deificação, senão através da comunhão com a Theotokos. Ninguém aprende a orar, o mistério da oração, senão realizando um acafisto. Conforme realizamos o acafisto, é onde nós aprendemos o que significa orar a oração de Jesus. Ninguém nem pode existir invocação de Senhor Jesus Cristo, glória a ti, ó Deus, sem comunhão total antes com a Theotokos. Então, se quer algum conselho de como se deificarem, como ressuscitarem, como entender os mistérios dos mandamentos, como entenderem o que significa a Escritura, antes abandonem tudo e apenas sigam a Mãe de Deus. Ela poderá nos dar qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de entendimento, e tudo é uma grande besteira. A vida é uma besteira sem a comunhão com a Theotokos. Nenhum de nós teria chegado aqui se não fosse pelas intenções da Theotokos. Esta missão é dedicada a Theotokos, a sua entrada no templo, e nada, como um pecador pode imaginar erguer-se de seu mar de pecados, senão através da Theotokos. Até Santa Maria do Egito não teve comunhão com Deus, porque pediu misericórdia a Deus. Até quem providenciou sua conversão? A Theotokos. Quem guiou ela para o deserto? A Theotokos. Quem preparou ela para aguentar os 40 anos do deserto e iluminá-la? A Theotokos. Quem é que vinha à memória dela quando ela, tomada pelas paixões, tentava perseverar no deserto? A memória da Theotokos. Logo, tudo resume-se a Theotokos. Veremos por que agora em detalhes é necessário, antes de passarmos para o desfecho desta liturgia, é um pecado grave nós não tratarmos de entender, portanto, o que é que eu me refiro. Seria eu um mariólogo exagerado e completamente fora do sentido teológico, fora do ponto, ou na verdade nós somos ortodoxos e na verdade mais do que qualquer um que diga que venera a Mãe de Deus com veemência, como os católicos dizem que talvez veneram mais a Theotokos, os ortodoxos, porque guardam o falso dogma da Imaculada, que na verdade, como eles dizem vários grandes mestres ecumênicos, o dogma da Imaculada Conceição é uma solução para um problema não existente. Que problema era esse? O pecado original, que tampouco existe. Ninguém é culpado pelo pecado de Adão, a não ser ele mesmo. Agora nós temos uma enfermidade, uma doença, que é o tal do pecado ancestral, uma terminologia muito ocidental, muito vazia, muito catedrática, muito cartesiana, muito escolástica. Nós temos pecado de quem? Nossos pecados. Agora nós herdamos a corrupção e a enfermidade de Adão, que a nossa vontade é doente, impossível de ser controlada, senão pelo pecado. Somente pela graça ela vai sendo curada. Se não tem a graça, a vontade sempre estará, por mais que o homem lute e se amarre, ele estará pecando cedo ou tarde. Como diz a Escritura, ainda que o homem passe um dia na terra apenas, é impossível que ele não tenha pecado. Agora,
conforme nós temos essa enfermidade, isso está no nosso DNA, na nossa alma, isso chama-se a consequência do pecado de Adão, que está em nosso DNA, está em nossa alma. Agora, dizer que existe o pecado original de Adão, que cada um já nasce com pecado, por isso Maria teria, a Santíssima Teotocos tinha que ser remida desse pecado antes de poder conceber o Messias, antes de nascer, por isso Deus a remiu antes que ela pudesse vir a nascer. Isso é uma coisa completamente maluca, porque não existe o pecado original. Toda criança nasce sem pecado, ponto. Nenhuma criança é culpada pelos pecados da mãe, nenhuma criança nasce com pecado, as crianças nascem puras e é uma blasfêmia, é uma loucura dizer que uma criança pode nascer culpada de pecado de Adão, do pai, do avô, de seja quem for. É uma bestialidade, é uma ignorância muito grande e por isso que isso produz até ateísmos. Os ateus deitam e rolam de rir, dizendo, veja esses cristãos, creem que uma criança nasce com pecado de alguém. É ridículo até segundo a lei da própria consciência humana. Quem dirá que pessoas que dizem serem teólogos obviamente de Satanás e não de Deus, possam inventar essas maluquices. Portanto, a mãe de Deus é imaculada, sim, sem pecado. Sempre, desde o nascimento até a eternidade. E por isso é mais honorável que todos os anjos e arcanjos. Agora, simplesmente dizer que nós não a veneramos mais que todos porque não guardamos esse dogma não existe, por isso que nós não guardamos esse dogma. Agora, a Igreja Ortodoxa venera a mãe de Deus mais que qualquer instituição, qualquer denominação cristã, qualquer papista. E por quê? Vamos lá mergulhar agora no que é adorar a Mãe de Deus de maneira ortodoxa, como dizem os canos. Vamos adorar a Mãe de Deus de maneira ortodoxa, porque existe outra maneira de adorar a Mãe de Deus que não é a maneira ortodoxa. E quando nós veneramos a Mãe de Deus de maneira não ortodoxa, nós estamos baixando a veneração dela, dando a ela venerações que não cabem a ela e, na verdade, maculamos a sua imagem. Agora, quando veneramos ela de maneira ortodoxa, aí louvamos ela com mais esplendor. Portanto, tudo que não é feito conforme a verdade é, na verdade, uma mentira, e quando nós elogiamos alguém de maneira mentirosa, estamos, na verdade, por mais que elogiamos essa pessoa, estamos falando mentira sobre ela e isso degride sua imagem. Portanto, vamos lá. A Mãe de Deus, portanto, é a Arca da Salvação. O que era a Arca da Salvação no Antigo Testamento? A Arca da Salvação, como eu dizia, primeiramente, era o local onde Deus habitava. Não existia na concepção de Davi e de todo o povo de Deus nada, nenhum local. A arca, a princípio, era móvel, até que foi construído o templo. A arca era móvel, havia as tendas, os tabernáculos que guiavam a arca ao longo do deserto, ao longo das guerras, das batalhas. Mas onde não havia local no mundo de mais santo do que o Santo dos Santos. E o que era o Santo dos Santos? O local onde a arca estava dentro, onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava para oferecer o sacrifício pelos pecados dele e pelos pecados de todo o povo de Israel. E, portanto, a Arca da Salvação era aquilo que era o lugar mais santo que existia na face da terra para os israelitas. O local onde Deus falava face a face com os seus servos. O local onde Deus realizava vitórias em campo de batalha pelos seus servos. A Arca da Salvação também era aquilo que era o assento de misericórdia. Era chamado a cadeia, o assento de misericórdia, a cátedra de misericórdia. Por quê? Porque é ali que Deus derramava toda a misericórdia para o seu povo. Por quê? Porque uma vez ao ano o sumo sacerdote ali entrava e, ao se preparar para isso, realizava o incensar e a aspersão da arca. A que me refiro? A arca era incensada, toda ela uma vez ao ano, o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, onde a arca estava, incensava e, com o sacrifício previamente preparado, com o sangue desse sacrifício, aspergia a arca com sangue. E realizava naquele momento uma oração solene para que Deus derramasse deste assento misericórdia pelos pecados dele e purificasse com misericórdia e compaixão todo o povo de Israel, e não só Israel, toda a humanidade, até pelos pagãos. O povo de Israel realizava essa oração anual. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava e pedia que, pela misericórdia de Deus, pelo sangue aspergido na arca, Deus derramasse por esse sacrifício misericórdia para o povo de Israel e para todo o mundo. Isso, queridos amados cristãos ortodoxos, é nada mais nada menos do que a própria Teotocos. Todos esses ditames que Moisés recebeu de como fazer, uma vez ao ano entrar, como incensar, como aspergir, as posições, todo esse ritual é, na verdade, um símbolo para entendermos os mistérios simbólicos do que seria a Teotocos. Então vamos lá. O que tinha dentro da arca? A arca era um cofre. A arca era um cofre na qual guardava dentro de si tesouros para o povo de Israel. Qual era o material que era feito esse cofre?
era uma madeira de um tipo de acácia. A acácia é uma madeira que ela é uma madeira incorrupta. Ainda que ela passe centenas de anos no fundo do mar, sob a água salobra, ela será erguida e poderá ser usada novamente para ser estaca ou matéria de construção. A acácia é uma madeira que não sofre decomposição, não fica podre, não se corrompe ao longo nem mesmo em contato com a água. Portanto, é óbvio que isso era um símbolo, porque Deus mandou que Moisés fizesse a arca a partir de uma madeira chamada acácia. Porque era um símbolo de que a mãe de Deus seria sem pecado. De que onde Deus habitaria para tomar carne de si, para realizar exatamente aquilo que é a sua encarnação, seria exatamente uma mulher incorrupta, uma mulher sem pecado. Pois bem, e essa arca era revestida de que material? Revestida de ouro. E o que significa isso para a Santíssima Theotokos? Assim como a Arca da Aliança era revestida de ouro, assim também significa que a mão de Deus era revestida com todas as virtudes do alto. Todas as virtudes que nós podemos imaginar, que algum santo tinha uma, outros santos tinham outras, a Theotokos era vestida de ouro, ou seja, tinha todas as virtudes em si, tem todas as virtudes em si. Dentro, nesse cofre, o que era guardado nesse cofre? O maná, que havia caído do céu, havia guardado também ali as tábuas dos 10 mandamentos e o bastão de Arão, que uma vez floresceu. Isso eram símbolos e protótipos daquilo que seria a Theotokos, que mesmo de uma linhagem caída de Adão iria florescer e dar a luz a Deus, que ela mesma carregaria dentro de seu ventre a própria palavra de Deus, os mandamentos. Ela também carregaria aquilo que seria o futuro pão celestial, o pão que nos alimenta, o corpo e sangue de Cristo, o maná celestial dentro da arca. Ela, dentro da arca, carregaria o nosso pão celestial, o próprio Cristo, que é o pão do céu, a própria palavra de Deus, e, portanto, ela também seria aquilo que seria o protótipo de uma raiz caída. Quem diria que lá na frente, através de muitas podas e trabalho e adubo de Deus, lá na frente o bastão de Arão iria florescer, um símbolo da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, brotaria uma virgem daria luz, fecundada pelo dedo de Deus, ao Messias. Portanto, esses são símbolos da mãe de Deus. E assim como também desse assento de misericórdia vinha graça para Israel, para todo o povo, uma única vez ao ano o sacerdote entrava. Significa que uma única vez na história Deus entraria dentro desta mulher e assim como o sangue era aspergido dessa arca, a mãe de Deus daria seu sangue a Deus. Ele, desta arca, desta mulher, tomaria esse sangue e tomando o sangue dela teceria um corpo. Para quê? Para depois derramar o seu sangue que ele teceu dela para ele, em honra de sacrifício incruento para toda a eternidade através das liturgias, ou sacrifício salvífico uma única vez, no vale do Getsemane. Recebendo o sangue da arca, que foi aspergida com sangue, ou seja, a encarnação, Deus tomando o sangue para si, teceu um corpo de sangue para ele mesmo. E depois ele derramou esse próprio sangue. De onde ele tirou esse sangue? Da própria arca, a Theotokos. E derramou esse sangue como sacrifício único, de uma vez por todas, por toda a humanidade. Não era o que o sumo sacerdote fazia? Uma vez ao ano pedia misericórdia para o povo aspergindo a arca com sangue. Uma única vez na história da humanidade. Deus se ofereceu e esse sacrifício único foi suficiente para remir os pecados através do derramamento desse sangue por toda a eternidade para todos nós. E é por isso, é a força da liturgia, é a força do nosso batismo, é a força dos sacramentos e a força que estamos aqui. Os nossos pecados são tão grandes e tão tremendos e a nossa força é tão fraca que se não fosse existe uma pedra a qual nós estamos aqui funcionando como cristãos. Que não importa o que aconteça, todos os dias, todos os ofícios, quem abandona os ofícios simplesmente é um náufrago. Acabou. Sem os ofícios não há como ter vida em Deus. Se ilude quem acha que pode ter uma vida espiritual particular. Acabou. Game over. É impossível. E nossos pecados? Então, nossos pecados nos impedem de estar aqui agora celebrando a liturgia, de estarmos aqui falando de Deus? Claro que não. Por quê? Porque não importa o que aconteça com o homem ou a mulher, não importa a consciência humana, nós temos que manter firme a posição de estarmos continuando, fazemos o que temos que fazer. Pecadores ou não, por que faz sentido isso? Uma mente moralista jamais pode conceber isso. Por quê? Não importa o estado exterior nem interior, nós temos que estar na igreja lutando pela nossa salvação. Primeiro porque nós sabemos que nós somos pecadores e essa é a nossa doença. E para o doente é que há médico e terapia. Em segundo lugar, porque é exatamente
devido ao sacrifício que Cristo realizou, derramando o seu sangue para remir-nos uma vez por todas de nossos pecados. E se é isso que nós acreditamos pela fé, e é isso que nós embasamos, essa força que nos dá sentido, independente de qualquer moral, continuarmos. Não importa o nosso estado interior ou exterior, temos que estar vindo aos ofícios. Não importa quanto pecador nós sejamos, a Mãe de Deus teceu, deu o seu sangue, foi aspergida como arca da salvação, com sangue, deu esse sangue para o próprio Cristo, e Cristo derramou esse sangue para que nós ganhemos a força de estar ganhando terapia, de estar ganhando cura de nossos pecados, nossas paixões. Quem não entende isso realmente não entenderá o que é a vida da igreja, e verão as tentações, irão varrer todo, não vai sobrar ninguém na igreja se não fosse por esse entendimento. Não sobraria ninguém, mas aqueles que entendem, e é dado com isso de entenderem no coração o que nós estamos dizendo hoje sobre a festa da dormição, o sacrifício da Arca da Aliança era apenas um modelo, um protótipo. Agora nós vemos isso de maneira real. Onde? Na Divina Liturgia. A Mãe de Deus agora já nasceu. A Arca da Aliança, que era um modelo de preparação, um treino para os israelitas, já existe. Ela já está assunta ao céu. Ela ressuscitou e todas as graças vêm através dela. E o seu filho já realizou o sacrifício salvífico, e nós repetimos isso nas liturgias, o sacrifício incruento, no qual ele derramou o seu sangue. Agora, ele não derrama mais na liturgia, porque é um sacrifício agora incruento. Bastou uma vez, como sumo sacerdote, uma vez ao ano aspergia, e era suficiente para só um próximo ano. Era necessário que ele realizasse outra oração para a misericórdia e compaixão de Deus derramada do trono de misericórdia, do assento de misericórdia para Israel e para todo mundo. Portanto, vemos aí os grandes segredos inimagináveis, insondáveis, que a festa da dormição traz, mostrando e provando que a Santíssima Theotokos era o protótipo de que ele estava treinando. Todo o Antigo Testamento resume-se em uma palavra: Theotokos. Todo o Antigo Testamento só é para que nascesse, fosse criada, concebida e chegasse ao auge dos tempos a Santíssima Virgem Theotokos. E dali poderia-se então o verdadeiro rito sacerdotal iniciar-se com o sacrifício de Cristo, e é o que nós vivemos até hoje. Isso é o cristianismo. Percebe que não pode existir jamais cristianismo sem o funcionamento da arca. E hoje essa arca foi elevada para a segunda existência, para a existência onde ela está no trono de Deus, intercedendo e derramando graças inefáveis para toda a criação. E, portanto, todos os sacrifícios de Cristo, a graça que nós herdamos do sacrifício de Cristo, nos é entregue através da mais honorável que os querubins e mais gloriosa que todos os serafins. Portanto, entendamos a importância de estar vinculado com total amizade, com total ânimo para a Santíssima Theotokos. Os demônios tremem só de imaginar a pronúncia desse nome, Bogorodice, Theotokos, ou seja, aqui deu a luz a Deus, ou Mater Toteos, ou Matseboji em eslavo, ou Mãe de Deus em português, Mãe de Deus, ou Theotokos, ou seja, aquela que deu a luz a Deus. Esses nomes em si já fazem os demônios tremerem. Nossa alma se acalma ao pronunciar Theotokos. A oração nasce ao pronunciarmos Theotokos. E não há oração mais poderosa e mais exorcismo mais poderoso do que cantar um hino que faz o inferno estremecer. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando Satanás ouve esse canto, ele lembra de que automaticamente acabou. O tempo que você tinha de dar a humanidade, conforme as paixões, acabou. Alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. Ou seja, Deus se fez homem. Se ele se fez homem, ele fez homem para morrer na cruz. Morrer para ressuscitar e destruir a morte. Logo, povo, inferno, onde está o teu poderio? Ó aguilhão da morte, onde está? Eis que o pardal da morte teve os seus dentes quebrados através dos cravos de nosso Senhor, que ele se permitiu ser crucificado. Portanto, tudo isso só tem sentido porque temos o mistério salvífico da arca de sua santidade, que sobe para seu repouso, teu Deus, e a arca de tua santidade. Portanto, esses seus mistérios para a festa da dormição da Mãe de Deus, que queria compartilhar convosco, esses mistérios inefáveis e miraculosos, essa grandiosíssima festa, que quando nós penetramos os ofícios, lemos as estiqueiras, lemos os tropários, lemos o cano que São João de Damasco nos teceu para todos esses mistérios, realmente participamos ativamente dessa festa de maneira concentrada, e grandes são as graças que a Mãe de Deus especialmente derrama para aqueles que participam de todas as suas festas, todas. Entre elas a festa que hoje comemoramos, que é a dormição da Theotokos. Não faltemos às festas em honra a nem Nosso Senhor, nem a Mãe de Deus, porque as 12 festas distribuídas entre Nosso Senhor ou a Mãe de Deus são festas especialmente colocadas no calendário para driblar as tentações, equilibrar no ringue de luta a nossa luta com Satanás.
É por isso que há 12 festas, como que fosse uma festa tecnicamente para um, embora algumas festas estão no mesmo mês, tecnicamente como se fosse um relógio, que para cada mês nós temos uma festa, nos guardando, nos dando mais graças para sobreviver ao longo dos 12 meses do ano. E é por isso que véspera de toda festa, você sabe, é uma tentação implacável, todo jejum e quaresma é uma tentação inabalável, mas graças a Deus chegamos até aqui e podemos hoje estarmos juntos, chegando ao que tem que ser cumprido, aquilo que é a proclamação da glória da Santíssima Theotokos. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo não deseja apenas que sua mãe seja arca de sua santidade. Quem mais Ele preparou para ser arca de sua santidade? Igual a Theotokos, ninguém nunca vai ser. Porque, como volto a dizer, ela não nasceu e não era uma concepção natural, mas sem pecado. Já todos os homens possuem pecado. Ela é inalcançável. Até nem os anjos podem alcançar a sua santidade. No entanto, para todos os cristãos ortodoxos, Deus deseja que nessa festa de hoje entendam de que o que a Mãe de Deus é, por ela mesma e sua natureza, nós temos que também adquirir por luta e dor, e também tornar-nos arcas de sua santidade. Como o ser humano comum, ao ser batizado, pode tornar-se a modelo da Mãe de Deus, não igual a ela, ser inatingível, ser como ela, mas como nós também temos que entender que essa festa nos ensina que a nós também é dado o destino de também sermos aquilo que era o protótipo da Arca da Aliança. Também cada cristão ortodoxo tem um destino na vida, uma missão a realizar, tornar-se a Arca da Salvação. Bem, a Santíssima Theotokos, por que Deus foi habitar nela e tornou ela arca, o receptáculo, o vaso onde ele encarnou? Porque antes de ele anunciar com o arcanjo Gabriel de que iria encarnar em seu ventre, ela já havia feito de seu coração o trono de Deus. Todos os seus pensamentos, 24 horas, eram a lembrança de Deus. A Mãe de Deus pensava incessantemente no próprio Deus. Isso é provado desde menininha. Aos 3 anos de idade, quando o sacerdote Zacarias só a levou para apresentar ao templo, ela largou a mão dele e correu, atravessou o véu do templo que nenhuma mulher poderia entrar. E naquele momento, como os anjos não impediram, entendeu-se que ali cumpria-se todas as profecias. Desde menino aos 3 anos de idade, assim como uma mulher, uma menina geralmente corre para a mãe, ou como um menino corre para o seu herói, para o homem que ele tem como paramão, como modelo, ou para o seu pai. Quem era o paramão, o modelo? Quem era o amor ficcional, o amor real, o amor paradisíaco? Quem era a lembrança da Mãe de Deus? Quem era o seu modelo? Deus. Por isso ela correu incessantemente, largou a mão do sacerdote e atravessou o templo, sabendo que se ali é onde Deus habita, pois é aí que eu vou rasgar o véu do templo e entrarei. E aí, obviamente, entendeu-se, né, que o templo era só um protótipo. Agora o templo entrou no templo. Ao Santo dos Santos entrou no próprio Santo dos Santos. E isso é o mistério da Santíssima Theotokos. Por quê? Porque antes Deus habitava em seu coração. Assim também tem que ser para cada um de nós. Primeiramente, Deus tem que habitar no nosso coração, e isso se dá através das meditações noéticas, do arrependimento e da lembrança de Deus. Depois disso, o que a considerar é que um segundo, apenas um estalar de segundo, ao momento onde nós nos igualamos àquilo que é a comunhão máxima do que a Mãe de Deus é, mais honorável que os querubins. Qual é esse momento? Todas as vezes, se temos Deus habitando no nosso coração que comungamos, pelo menos no segundo que comungamos, naquele segundo que os lábios recebem Cristo, nesse momento, cada um de nós estava com Deus no coração como arca de santidade, também será elevado a um estado sobrenatural e místico, de ser naquele segundo uma arca de aliança, uma arca de salvação, onde Deus habita, ainda que somos feitos de carne e osso, paixões e pecado. A diferença é que a Mãe de Deus sempre foi a arca da salvação, e sempre o foi e sempre será. Mas naquele momento, nós comungamos o corpo e sangue que ela deu ao seu filho, e tornamos parentes dela, não somente segundo a fé, mas segundo até sangue e corpo, segundo a DNA. Porque qual é o corpo que nosso Senhor tem? Da onde ele tirou esse corpo? Da Mãe de Deus. Então, quando comungamos o corpo e sangue de Deus, estamos tornando-nos mais do que parentes da Theotokos, segundo a fé em seu Filho, mas até mesmo segundo a carne e o sangue. E naquele momento, tornamos-se também arcas de santidade. Infelizmente, ela mantém-se sempre santa. Nós, no estalar de segundo, somos uma arca de santidade. Mas, infelizmente, depois, nossos pensamentos não são mais voltados para Deus. Antes de chegar em casa, nós já cometemos pecados e não mantemos o padrão. Mas ao menos temos a graça de saber que ao menos naquele estalar de segundos que comungamos santos mistérios, somos feitos também arca de salvação. Os santos,
ainda que pecavam, iam mantendo a graça o máximo que podiam dentro de si, iam acumulando graça de comunhão em comunhão. Que triste é que no nosso caso é o contrário. Naquele estalar de dedos, arca de salvação. Um segundo depois, um mar de pecados e perdemos toda a graça. E não toda, porque a graça é um mistério, mas a verdade é que desperdiçamos totalmente a graça que recebemos. Portanto, entendamos também que aquilo que a Mãe de Deus é por sua natureza, nós também temos que nos tornar pedindo, participando das orações dela e das graças que ela derrama para nós, acumulando a cada comunhão graça e graça. Vocês são os catecúmenos que estão se preparando para esse mistério, numa festa melhor para entender o que... Diga-me, padre, como eu me preparo para a comunhão, quando, por exemplo, for batizado, sei que tenho que fazer orações pela noite e pela manhã antes de vir para o templo, há orações longas que tenho que fazer para comungar, mas diga-me, como eu posso me preparar para comungar? Espere-se na mão de Deus, que primeiro medita a Deus no coração, sempre 24 horas, e depois, porque se fez também, o próprio ventre dela recebeu a encarnação, e mais do que o ventre, o corpo e sangue de seu filho, que nós comungamos, foi dado por ela a ele, para que ele pudesse nos dar a graça incriada, através dos seus próprios dons. E não há nada melhor do que falar sobre o próprio santo que hoje é celebrado, todo o São Tarcísio de Roma, um jovem muito pouco conhecido nas biografias dos santos orientais, mas nós no Ocidente não podemos deixar de falar sobre São Tarcísio, o jovem de Roma. São Tarcísio exatamente irá nos dizer, não é à toa que ele é comemorado no dia da festa da Dormição. São Tarcísio era um jovem na época de Roma, sob a perseguição do imperador Valérius, um homem realmente implacável, louco em perseguição aos cristãos. Havia acabado, após o Valérius, ele estava predecedendo a perseguição do imperador Décio, a igreja estava cansadíssima devido a essas perseguições. E em Roma, vocês sabem, como toda cidade, grande ou pequena, as pessoas vão se conhecendo. Especialmente em tempos de perseguição, rapidamente se destaca quem é onde mora o sacerdote, quem é o sacerdote, fulano de tal que é parente de tal sacerdote, ou fulano que é um diácono, onde está o bispo tal. A cidade, quanto mais ela pode até ser grande, mas quanto mais ela se comunica, como era o caso da capital de Roma, com muito comércio, todos se conheciam, todo mundo conhecia quem era quem, então a igreja teve que usar uma inteligência, uma ferramenta secreta, como nos tempos soviéticos também isso foi utilizado muito, que é permitir que certos jovens, ainda que não houve tempo ou não houve condições de ordená-los, ou porque não havia também ninguém canonicamente preparado para o tal, galgar os altos graus da ordem, como o sacerdócio e o episcopado, os graus mais baixos da ordem, às vezes são dados por economia, para que uma pessoa extraordinariamente, por economia, possa dar os santos dons a comunidades em tempos de perseguição. E esse era o caso do jovem Tarcísio, ele era um acólito. Em geral, podia-se dar a vez somente para o subdiácono manejar os dons, ainda que só apenas a partir do diaconato se pode manejar os dons, mas por economia, um subdiácono na perseguição ganha a bênção de manejar os dons, mas em caso extremo, como era a perseguição de Roma, como todos eram muito vigiados pelos os soldados do imperador Valério, então até acólitos, que eram piedosos, ajudantes dos presbíteros e dos bispos, foram dados a eles bênçãos especiais, para que pudessem carregar os santos dons. E assim foi com o jovem Tarcísio. Ele ficou encarregado de levar comunhão para prisioneiros, cristãos que já estavam presos pela perseguição do império e que precisavam da comunhão. Outro ponto dado histórico da biografia de São Tarcísio. Estão vendo como existe algum dado da igreja primitiva que os bispos e presbíteros não se preocupavam muito em dar a comunhão frequente aos fiéis. Se comungam uma vez na vida, outra na morte ou nas grandes festas. Claro que não. Se fosse assim, não estaríamos contando a biografia de São Tarcísio agora, onde sempre, de preferência todos os dias, se possível, comunguemos os santos dons. Se não é possível, ao menos todos os domingos, no mínimo, e nas festas. Prova isso é que os bispos se preocuparam em que o acólito fosse permitido a graça de levar os santos dons a prisioneiros, secretamente, porque um jovem sempre é mais maroto, passa mais despercebido do que um padre, já de barba, ancião. Um jovem sempre tem as suas táticas de se infiltrar e ser mais simpático e não cair nos olhos dos soldados. E assim foi Tarcísio. Ele inventou um tipo de corrente e um tipo como posso dizer assim, recipientes pendurados em uma corrente, um tipo de vasos, como hoje as pessoas carregam medalhas no pescoço. Ele inventou um tipo de recipiente dessa maneira, que eu esqueci o nome agora, existe um nome específico para isso, onde nós carregamos alguma coisa preciosa para nós no pescoço pendurado. Enfim, até nos paramentos dos soldados na Irlanda se falava muito sobre esse tipo de
de recipientes que carregavam coisas sagradas. Mas enfim, ou objetos familiares da família, fósseis de pessoas familiares. Mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Então, São Tarcísio utilizou, dentro de suas correntes, pendurado no seu pescoço, colocou aí, secretamente, uma parcela do corpo e sangue de Cristo, para poder levar e passar despercebido às revistas, para que pudesse chegar aos prisioneiros. Entretanto, certo momento, pessoas instigadas pelo demônio, ao olharem ele, rapidamente o delataram, obviamente inspirados pelo demônio. Eis aí um cristão. Ainda que ele estava disfarçado, naquele momento o jovem Tarcísio entendeu que o momento dele havia chegado. E de fato, havia chegado o momento de ele dar testemunho de seu Cristo. E o que o Santo Tarcísio fez naquele momento? Sabendo que a coisa mais preciosa que ele carregava eram os santos dons, e queriam revistá-lo e descobrir que aquilo ali talvez fosse a Eucaristia, o que ele fez foi abraçar com toda a sua força, com seus braços, aquilo que era a maior preciosidade para um cristão, o corpo e sangue de Cristo. Então ele abraçou aquilo dentro de seu pescoço e foi torturado, foi espancado, foi deixado à beira da morte, e mesmo assim, o que ele pôde fazer foi abraçar com toda a sua força aquilo que era o recipiente que guardava os santos dons do precioso corpo e sangue de nosso Senhor. E depois, obviamente, ele caiu morto, desmaiado, já sem vida, e quando foram revistá-lo, observaram o que ele tinha, quando viram que ele morreu duro, carregando os santos dons, abriram, e quando foram ver dentro do recipiente que tinha, estava vazio. E então daí, aqueles que escreveram sua biografia, pela revelação divina, entenderam que quando ele estava jovem, dando total testemunho de que o que é dentro de seu coração, guardar os santos dons como arca, vendo-se que ele, como cristão, se fez uma arca viva de guardar os santos dons do corpo e sangue de Cristo, Cristo, vendo a luta dele, o que fez? Mandou que os anjos recolhessem o seu corpo, obviamente para não cair em sacrilégio, e no momento que os anjos foram recorrer o corpo e sangue de Cristo para que não fosse blasfemado futuramente pelos pagãos, pelo testemunho, vendo a força desse jovem que deu sua vida para proteger a Eucaristia, sua alma foi resgatada pelos anjos junto com o corpo e sangue de Cristo. E portanto vemos aí que exatamente isso se encaixa muito bem no que nós dizemos na festa de hoje, que todos nós cristãos ortodoxos devemos estar nos lutando para ser arca de santidade de Deus, custe o que custar, entendendo que no momento que comungamos os santos dons, é o momento pelo qual cada um de nós ali está se tornando arca de santidade. O que vamos fazer com isso? Vamos pedir a Deus força e iluminação a Teotocos, que a memória de Deus não nos abandone. Infelizmente, nós dizemos que lembramos de Deus, mas a falta a queda de Adão produziu deficiência em nossa memória. Nós achamos que não, que nós lembramos, lemos um livro e sabemos o que lemos. Isso é uma parcela de memória. A prova de que Adão, a queda, deixou-nos doentes na vontade, na psique, no corpo, nas células e na memória, que é outra faculdade da alma, é o fato de que nós não nos lembramos de Deus 24 horas. Esquecemos rapidamente pela distração. É por isso que mais do que jejuns e prostrações, a vigilância é um dom que vai se ganhando pela prática da oração e supera qualquer outra prática cética. Querem saber? Não, eu tenho uma boa memória. Não, sua memória é prejudicada devido à doença que você carrega de Adão. A prova disso é que ninguém ser humano consegue lembrar de Deus 24 horas. É dificílimo, mas os santos exicastas, portanto, isolam-se em silêncio só para isso, para dedicar essa constante memória de Deus. A Teotocos é a mãe dos exicastas, é a mãe daquilo que é a oração, porque ela sim, ainda que era filha de Adão caído, algo ela fez dentro dela com tanta vontade, que desde criança conseguiu lembrar de Deus incessantemente. Não houve um momento onde ela não pensava em Deus. Então o seu coração era um trono de Deus, depois o seu ventre tornou-se o trono de Deus, e depois ela subiu assunto ao céu de corpo e alma para ser a arca da salvação. Dela, todas as misericórdias vêm para toda a humanidade, para todos os anjos e arcanjos, para todos os tempos. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, aqui me despeço de vocês nesse sermão, nessa festa. Desejo com todo o meu coração que esses mistérios a qual nós narramos aqui penetrem em vossas almas, que vossa memória possa se exercitar depois meditando nesses mistérios da festa da dormição. E como nos disse São João de Constrá, hoje é o dia da alegria da igreja. O mundo com seus afazeres, o mundo com suas loucuras, mas nós, os cristãos, festejamos a dormição da Mãe de Deus, que é um protótipo e prenúncio da futura ressurreição de todos nós. Disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, façamos dignos pelas orações do Puríssima Mãe, Teotocos Sempre Virgem Maria, todos os santos. Amém. Amém.